Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 12, versículo 20. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Atos, capítulo 12, a partir do versículo 20. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Atos, capítulo 12, versículo 20. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Vamos ler. Ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E comido de bichos expirou. Amém. Aleluia. Jesus, vamos pedir o Senhor para falar conosco. Senhor, nós estamos na Tua presença, Senhor, mais uma vez. Oh, meu Pai, eis aqui a Tua santa palavra. Oh, meu Pai, nos guia agora, meu Pai, com Tua graça, com Teu poder, meu Pai, com a autoridade do Teu Espírito Santo, a ciência do Senhor, meu Pai, para que nós possamos, meu Pai, oh, Senhor, agora, meu Pai, semear a Tua semente nos corações. Oh, meu Pai, que cada coração, meu Pai, receba a Tua palavra. Oh, Senhor, não só daqueles que estão aqui, meu Pai, mas daqueles que estão online, meu Pai, aqueles que vão entrar posteriormente, meu Pai, fala esse coração, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluia, Jesus, irmãos, aleluia, Jesus, eu pedi ao Senhor, aleluia, um ensinamento, aleluia, Jesus, o Senhor começou a falar ao meu coração, irmãos, aleluia, sobre a glória humana, aleluia, a nossa vaidade humana, aleluia, Jesus, porque os irmãos sabem, irmãos, aleluia, Jesus, que, aleluia, Jesus, a honra e a glória ela é do Senhor, aleluia, Jesus, isso aí todo mundo sabe, né, aleluia, é como o beabá na escola, né, aleluia, Jesus, todo mundo sabe, aleluia, que a honra e a glória pertencem ao nosso Deus. Aleluia, o que muitas das vezes, irmãos, no meio cristão, aleluia, Jesus, tem lugares que é pior ainda, aleluia, Jesus. Mas no meio pentecostal, aleluia, Jesus, uma das causas que mais impede, aleluia, os homens, aleluia, os cristãos, de ir além, aleluia, Jesus, na vida cristã, de ir além no ministério, aleluia, de ir além nos dons espirituais, aleluia, em tudo que fazem para Deus, é justamente porque é uma coisa, irmãos, que ela é muito complicada, porque não é só igreja, aleluia, Jesus, tem no mundo, né, corporativo, né, aleluia, Jesus, onde tem gente, vamos dizer assim, aleluia, o ser humano, ele tem dentro de si uma necessidade de que as pessoas gostem, né, admirem ele por alguma coisa. É natural do ser humano. Aleluia. E tem coisas que são normais. Aleluia, Jesus. Né? Você faz alguma coisa, um exemplo, a pessoa vai lá, arruma a sua casa, chega uma visita, e a pessoa fala, nossa, a casa está limpinha. A pessoa, é natural do ser humano, não é verdade? Aleluia, você veste uma roupa, a pessoa fala assim, nossa, você está bonita hoje. Aleluia, principalmente mulher, a gente fica feliz, né? Então é natural do ser humano e não é questão, aleluia, Jesus, a gente vai entender o que é prejudicial, o que não é prejudicial, aleluia, Jesus, porque o próprio Deus, o próprio Jesus, muitas das vezes, ele fez certos comentários que, vamos dizer assim, entre aspas, um elogio, alguma coisa, para motivar, aleluia, Jesus, não com fingimento nem nada disso, mas aquela mulher, né, aleluia, Jesus, que ela alcançou do Senhor aquele milagre, e ele falou assim, grande é a tua fé, aleluia, Jesus. Você vê quando o anjo se apresenta diante de Daniel e fala, Daniel, homem muito desejado, aleluia, não é verdade?
aleluia, Jesus, com Gideão, varão valoroso, aleluia, Jesus. Então a gente vê Deus falando essas coisas, aleluia, a gente vê Deus, aleluia, mostrando o valor do homem, aleluia, porque muitas das vezes, irmãos, como seres humanos, às vezes o inimigo lança setas na nossa mente, às vezes você pode fazer algo, aleluia, para Deus, aleluia, Jesus, e às vezes o inimigo lança assim, nossa, foi horrível, aleluia, nossa, não fluiu, aleluia. Aí, de repente, Deus usa alguém e fala assim, nossa, irmão, foi uma bênção a sua palavra, aleluia, nossa, irmão, o seu culto foi muito abençoado, nossa, o seu louvor impactou meu coração, aleluia, nossa, aquela palavra que o irmão deu, aleluia, que o irmão leu, aleluia, aquilo que o irmão falou, aleluia, Jesus, e isso motiva a pessoa entende, então Deus está comigo, porque o inimigo às vezes quer fazer a pessoa recuar, aleluia, quer fazer com que a pessoa ache que não tem nada ali, aleluia, Jesus. Então o Senhor, ele também usa desses artifícios, aleluia, Jesus, mas nós precisamos entender, aleluia, Jesus, que quando passa para um outro ponto, aleluia, aí já é complicado, aleluia, Jesus, e aí nós, como os cristãos, nós temos que trabalhar isso, irmãos. Esse versículo que nós lemos, Herodes, os irmãos sabem que ele vinha perseguindo os judeus, mandando matar um, mandando matar outro. Aleluia. Vamos ler até Atos 12, aleluia, do 1 ao 3, para os irmãos entenderem o que ele já estava aprontando. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradara os judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. Amém. Aleluia. Está vendo? Vendo que isso agradava aos judeus, porque Herodes, aleluia, Jesus, ele era um rei, aleluia, de Roma, né? Aleluia, imposto por Roma na Judéia. E aí, como os irmãos sabem que os sacerdotes, aleluia, os fariseus, eles até mataram Jesus, na verdade, aleluia, Jesus, eles eram uma classe elevada, né? E muito, até o Pilatos, para agradar eles também, né? Aleluia, Jesus, ele não, né, não foi firme na sua opinião, ele deixou passar. Então, eles queriam ficar bem, tipo assim, por causa da política, né? Ali eles queriam estar bem, né? Tipo assim, eu sou o rei da Judéia, mas se eu estiver bem, por exemplo, com as autoridades dos judeus, vai ser melhor para mim. Então, querendo agradar esse povo, ele começou a matar os apóstolos do Senhor, aqueles que professavam o nome do Senhor, porque os sacerdotes e os fariseus, eles eram contra os cristãos. Aleluia, porque eles não aceitaram o Messias, eles não reconheciam o Messias. Aleluia, Jesus. E eles ficavam furiosos, você viu? Os judeus perseguindo mesmo os crentes. Aleluia, Jesus. Os judeus que não aceitaram a Cristo, né? Porque esses também eram judeus. Aleluia. E aí, o Herodes, para ficar bem com eles, para agradar eles, começou a matar os apóstolos. Aleluia, começou a matar um, matou Tiago, né? Que era o irmão de João. Né? Aleluia, um apóstolo seguiu Jesus o tempo todo, ele matou ele, arrancou a cabeça dele. Aleluia, e começou uma perseguição, mandou prender Pedro, mas aí o anjo do Senhor libertou Pedro dentro da prisão. Aleluia, Jesus, e começou a fazer essa arruaça. E ele estava se achando, né? Aleluia, Jesus, ele começou a querer agradar um, querer agradar outro, e começou a se achar. E aí, o que acontece? Um certo dia, aleluia, Jesus, ele foi para o tribunal, aleluia, e aí ele fez um discurso ali no tribunal, aleluia, não sei, né, o que ele estava julgando ali especificamente, aleluia, tinha a ver com, aleluia, parece com os Sidons, alguma coisa assim, do comércio deles, e aí ele estava fazendo, né, um discurso muito bonito, falou muito bem, e aí quando ele acabou de falar, o povo gritou, voz de Deus e não de homem, né? Isso aqui não é homem falando, isso é Deus, de tão bonito que esse homem falou. Aleluia, de tão eloquente, com tanta sabedoria humana ele falou. E aí ele se encheu de vanglória, né? Aleluia, ele se encheu de vanglória e a Bíblia fala que ele não deu glória a Deus. Aleluia, Jesus, porque aquilo lá não era um discurso cristão. Aleluia, não era um discurso, Deus estava usando ele.
mas o talento quem deu a ele foi Deus. Aleluia, a sabedoria que ele tinha para falar vinha de Deus. Aleluia, Jesus. E a Bíblia fala que ele não deu glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia fala que na mesma hora o anjo do Senhor feriu ele. E ele morreu comido de bichos. Aleluia. Mas chegou nesse ponto porque ele foi muito longe. Chegou no limite de Deus, né? A vanglória, a soberba dele. Aleluia, Jesus. E o que nós, aleluia, temos que buscar do Senhor, irmãos, é tirar essa vanglória do nosso coração. Aleluia, Jesus. É verdade, igual eu falei, é comum às vezes a gente desejar que as pessoas gostem do trabalho da gente. Aleluia, que as pessoas veem alguma coisa, tudo bem dentro de um padrão normal. Aleluia, Jesus. Só que quando esse desejo de impressionar as pessoas e que as pessoas vejam, a gente começa a ser dominado por isso, a gente começa a roubar a glória de Deus para nós. Pedro. Não, o ensinamento, né? Ainda tem muito Deus para falar ainda, mas já só o início já é muito interessante, né? E você falando isso é muito importante mesmo, a gente dá glória a Deus, porque é Deus que merece, porque tudo que a gente faz, a glória a Deus tem que ser dada, porque é só Ele. E quando você fala assim, eu lembrei de um exemplo muito incrível, acho que de uma pessoa que eu admiro muito, que é João Batista. Porque quando Jesus chegou, as pessoas foram ser batizadas por ele. E aí chegou um e falou, ai, João Batista, ele está batizando mais que você. E poderia gerar uma... E João Batista podia pensar, nossa, mas eu que estava batizando aqui, e agora está vindo outro batizar, então eu tenho que batizar mais gente, eu tenho que falar para o povo ir para cá para não ficar feio para mim, porque era eu que batizava. Mas é tão incrível quando a pessoa reconhece, e o principal, eu acho que para dar a glória a Deus, eu não sei, eu posso estar errado, eu acho que é ter a humildade de reconhecer. Com certeza. Porque o João Batista, ele reconhece na hora, ele poderia ficar assim, é verdade. Em humildade, você não dá glória a Deus não, gente, não tem como não. Ele poderia ficar assim, não, é verdade, né? Mas não, ele falou do amigo do noivo, ele ficou feliz, não importa que ele cresça e que eu diminua. Né? Que nem você falou no ensinamento outro dia, eu gravei isso no meu coração, eu oro a Deus por isso, porque essa é a chave para tudo, é que Jesus cresça e a gente diminua todo dia. Fácil não é, mas é necessário. É verdade. É necessário e é muito interessante a gente guardar isso, porque João Batista, de muitos exemplos, mas eu fico tão admirado com João Batista, porque era Cristo, ele foi tão tremendo assim, ele não deixou a soberba entrar e exerceu com tanta excelência. E simplesmente, tipo assim, tô aqui cumprindo a minha missão é essa e pronto. Vê que essas coisas não seduzia ele. Ele não deixou se dominar. Não seduzia, não atraía, não fazia diferença para ele. E o mais incrível é que ele ficava alegre, porque ele até contou do amigo do noivo, não se alegra. Então exatamente. Ele ficava alegre, então não tinha uma competição, não tinha aquilo, ele estava muito feliz, porque exato. A glória pertencia a Deus. Né? E tranquilo, e isso é bom, é libertador. Porque imagina, se você não está buscando glória dos homens, você pode vir aqui, você chega aqui tranquilo, se a igreja estiver cheia, você vai pregar do mesmo jeito. Se a igreja estiver vazia, você prega do mesmo jeito. Se a igreja estiver cheia, você canta do mesmo jeito. Se a igreja estiver vazia, você canta do mesmo jeito. Se tiver uma pessoa mais importante naquele dia ali, você faz do mesmo jeito. Se tiver uma pessoa mais simples, você faz do mesmo jeito, tranquilo. Não tem problema, irmão Manuel. Eu entendi aqui, sabe? A irmã falou da vanglória, né? São 3 pessoas, né? Tipo assim, julgando. 3 pessoas que andam junto, perigosíssimo, porque a gente tem que pedir a Deus para nos livrar, né? É uma máfia, É uma máfia de 3. Pode ter mais, mas no meu modo de entender, eu estou reconhecendo 3. São, primeiramente, a vanglória, que vai andar junto, a vanglória traz a soberba, e a soberba é amiga da inveja. São 3, são 3. Perigosíssimo, que nós temos que pedir Deus livramento para nós não, né? Para esse mal não alcançar nós. Para Jesus repreender, né? Gente, porque isso é um veneno. É um veneno. Achei até interessante, vou ter falado isso, né? Que até um dia a gente estava conversando e é algo assim, não é incrível porque é ruim, mas como uma coisa gera outra. Porque, por exemplo, que nem falava, a vanglória... Um ciclo, né? A vanglória, a soberba, a inveja. E isso não é fruto do Espírito Santo. Então, se você está sentindo isso, não é de Deus. Não.
Não é Deus que está produzindo em você, porque senão você não estaria sentindo isso. Então é até bom, tipo assim, eu não sei, né? Não sei se você vai falar isso, mas até pra gente perceber se a gente está, tipo assim, será que a gente está no propósito de Deus ou a gente está querendo agradar nós mesmos? Por que eu senti isso? É verdade. Por que foi aquilo? Por que quando Investigar. Exatamente. Né? Investigar o que está no seu coração. Irmãos, é uma coisa tão importante que o Beto está falando, muito importante. Muitas das vezes, o cristão, às vezes ele fica tão aéreo, tão desapercebido, que ele não consegue ficar se examinando. Às vezes, o outro faz um olho assim e ele percebe. Faz com a boca assim, ele percebe. Faz assim, ele percebe. Mas dele mesmo, ele não percebe. Né? Ele, tipo assim, eu acho que o fulano tá meio triste, eu acho que o outro tá meio isso, eu acho que o outro meio assim. Mas, tipo assim, e eu? Como é que eu tô? Será? Por que hoje eu fiquei tão irado com isso? Por que naquela hora eu agi assim? Por que eu fiquei tão assim? Ele não entende os seus próprios sentimentos, ele não investiga os seus próprios sentimentos. E se você não investiga, você acha que você está uma beleza, aleluia, e às vezes não está. Irmã, mas se a gente não vigiar mesmo, né? Se o cristão não vigiar, isso é uma semente. Ela começa, né, pequenininha, que nem uma semente de mostarda. Ela vai germinando, aí ela vai enraizando e crescendo e vai gerando. Aí chega num ponto. Essas coisas aí, entendeu? Da gente olhar o próximo, não olhar para a gente mesmo, não examinar nós mesmos. Por causa de quê? Porque então a gente está vigiando o outro, né? Não olhando para o lado assim, da gente. Tudo dos outros não passa desapercebido, mas o meu passa. Isso, e essa semente aí, ela vai puxando outras coisas. Ela vai puxando a fofoca. Ela vai puxando a imaginação ruim da pessoa. Calúnia. Né? Vai trazendo. Até chegar nas 3 perigosas. Né? Os capanga perigosos, né? O Denilson ia falar? Cara, isso aqui eu não achei. Do mesmo jeito que quando a gente lê a respeito dos frutos do Espírito Santo, que um completa o outro, sim. Os frutos as obras da carne, né? Exatamente, ela também completa uma a outra para a perdição, né? Interessante, irmão, falar isso, que quando o Pedro estava falando, eu lembrei daquela parte que fala assim, e a tribulação produz a paciência gera isso, não é? Uma coisa vai gerando a outra, quer dizer, fruto do Espírito, igual o irmão falou, mas também as obras da carne, né? Aquilo que é da carne também geram, uma coisa leva a outra, muito interessante. Então, os irmãos estão percebendo? E isso é muito, às vezes, irmãos, pode estar na gente, a gente não sabe. É muito instintivo, é como se fosse um instinto. Que nós somos seres humanos, né? Aleluia, Jesus. E às vezes, isso está muito instintivo em nós. É um impulso, sim, que a pessoa não consegue refrear e nem consegue perceber. Aleluia, nem consegue se perceber. Por quê? Vamos dar um exemplo claro. Vamos supor, eu tenho esse problema. Vamos falar, nossa, Juliana tem um problema sério, mas eu não sei que eu tenho. Aleluia, Jesus. Mas o Espírito Santo vai revelando a gente. Às vezes a pessoa não sabe, mas ela depois descobre, né? Quanto mais você quer melhorar, mais Deus vai mostrando a sujeira. Mais a sujeira vai saindo. Quanto mais se aproxima de Deus, mais sujeira Ele te mostra. Aleluia. Agora, quando você não está vendo nada errado, aí tem um problema. Você não está próximo de Deus. Você não está vendo nada errado. Porque quanto mais se aproxima de Deus, mais Ele te mostra coisa complicada. Agora, está tudo certo? Então tem um problema aí. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, que acontece? Estou aqui, né? Eu tenho um problema, não vi ainda, mas assim, aí eu tenho uma questão da vanglória. Vamos supor que Deus até me usa, eu tenho dons espirituais. Aí, o que acontece? Eu estou aqui, estou ali tranquila. Aí alguém fala, você vai pregar, Juliana? Aleluia, Jesus. Só que aí a igreja encheu naquele dia. Aí eu estou tranquila ali no banco, não vi ninguém chegando. Quando eu olho, a igreja está lotada. E tem gente ali que fala muito bem, tem algumas pessoas diferentes. Aí, automaticamente, aleluia, o que vai acontecer dentro do meu coração? Nossa, eu preciso impressionar eles. Aleluia, eu preciso pregar muito bem hoje. Nossa, hoje tem que ser diferente. O meu jeito de pregar hoje vai ter que mudar, porque, olha, a igreja está lotada. E se eles olharem para mim e falar assim, nossa, ela não prega nada, né? E se eles pensarem assim, nossa, ela não sabe nada, né? Não, nossa, e aquela fulana que está ali, nossa, ela prega demais, então eu tenho que, entendeu? Aí, o que acontece? Eu começo a deixar levar por esse sentimento, buscando a minha própria glória, buscando a minha própria honra.
E é instintivo, é um instinto. Sabe aquela coisa que é igual animal, não tem os instintos deles? Que quando pensa, não, eles fazem, é porque é um instinto selvagem. Aleluia, é um instinto, é um impulso. E nessa hora eu não consigo, a maioria das pessoas não consegue se examinar, não. É instinto, é forte, é mais forte que eles. E aí começa e tudo, aí chega aqui no altar, abre a Bíblia e pensa, ele está tão focado que as pessoas vão pensar se a palavra vai ser muito abençoada, se as pessoas vão dar glória a Deus, vão dar aleluia, se vai falar mistério e tal, que tem que impressionar, tem que falar muito bem, que ele vai escolher cada palavra. Ele não consegue deixar Deus usar ele. Não consegue. Aleluia. E aí começa a falar. Às vezes fala bem, prega, faz uma pregação maravilhosa, mas roubou a glória de Deus. Roubou. Aleluia. Roubou a glória de Deus, aí Deus não manifesta a glória. Porque ele roubou. Aleluia. Ele quis a glória dele. Aleluia. Então, muitas das vezes, se ele estiver num lugar que ninguém tem discernimento, as pessoas dão glória a Deus, aleluia, esperneia, aquela coisa toda aí, ele fica sentindo invadecido. Nossa, foi uma benção a palavra. Aleluia, Jesus, mas a glória de Deus mesmo não foi manifestada. Por quê? Porque eu queria a minha glória. Eu estava preocupado que as pessoas iam falar de mim e impressionar as pessoas. Então, quer dizer, eu queria a glória. E aí, quando eu quero a minha glória, Deus não pode manifestar a dele. O irmão Manuel. Exato. Nós até lemos o versículo, é interessantíssimo, tem tudo a ver com isso aí. Quero estar lendo o versículo que eu achei aqui. É Gálatas 5, a partir do 16. Pode ler. Vou ler todo o versículo para a gente entender. Assim. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são guiados, e os que são de Cristo, crucificam a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em Cristo, andamos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Né? Você vê tremendo, né? Tremendo. Porque você vê que uma obra completa a outra. Tanto para a glória de Deus, como para a perdição. Porque você pode ver, entra lascívia, entra inveja, entra confusão. E o Espírito Santo ele deixa aqui, ó. E que faz tal coisas, ou seja, tem mais coisa no meio delas. Sim, entendeu? não herdarão o reino não de herdarão Deus. o reino de Deus. Então, assim, a gente tem que ficar atento, igual você falou. Como você citou Herodes, né? Muitas das vezes, até mesmo uma coisa que você faz perfeitamente, que você se destaca naquilo. Sim. Né? E aí vamos supor, não, o Denilson, ele é um excelente pedreiro. Né? Só ele, aí no caso, aí o Denilson acha que só ele sabe fazer uma parede no prumo, mas ninguém sabe fazer. O dia que aparecer alguém que sabe fazer igual... O Ricardo até deu um exemplo aqui, né? Que aconteceu com ele. Exatamente, alguém que sabe fazer igual ou melhor que ele, para ele é o fim da picada. Ele se derrota naquela hora. Então, verdade. ou seja, essa vaidade... Isso derrota a pessoa lá fora, né? Imagina nas coisas de Deus. Não, imagina, às vezes a pessoa, igual você falou, igual um dia, até o pastor citou, o irmão que subiu no altar com vanglória, e o outro pagou você. Se você tivesse subido
né? Ele subiu exaltado e desceu murcho, Fulminado. porque a glória de Deus Se manifestou. se você tivesse subido dessa forma aqui, Deus Que ia você te desceu, exaltar, você né? tinha descido do jeito que você subiu. Exatamente. É porque ele Então, subiu com o nariz empinado, né? Todo. E desceu murcho, sem graça. Ele falou, se você tivesse subido do jeito que você desceu, murcho, se você tivesse subido murcho, você tinha descido do jeito que você subiu. Porque Né? a vaidade, a vanglória, deixou ele falar, não Deus Exato, fazer uma obra. exato. Talvez naquela noite ele deixou de fazer a obra de Deus porque ele já... Que queria impressionar. Exatamente. E talvez E com duas elimina. palavras que ele ia falar Sim, ali por Deus, Sim. ele fazia toda a obra necessária para aquele dia. Exato. E é uma coisa, irmão, igual a Bíblia fala, que a questão do Espírito crucifica a sua carne. E às vezes não é tão fácil crucificar assim, porque o instinto do ser humano, aleluia, uns mais, outros menos, aleluia, mas assim, tem pessoas que têm mais predisposição, né? Aleluia, é muito forte, porque a pessoa pensa, a primeira coisa que vem, nossa, hoje é meu dia, né? Hoje, agora, chegou a minha vez, chegou a minha hora, né? Ele fez alguma coisa tão grave, porque, óbvio, você vê, existem certas coisas que Deus coloca na sua vida, igual o pastor falou, que você tem que ter um posicionamento. Ele era um rei que ele viu que o povo agradou, então, ou seja, em vez dele governar o povo ia governar ele. Ele estava fazendo uma coisa que, vamos supor, aí o povo ia mudar de lado, ia fazer outra coisa. Então, ele ia fazer tudo para agradar o povo. Então, ele nunca ia deixar Deus, assim, ele já não era por Deus, vamos supor. Ele já não era muito coisa, mas o que foi muito longe. Mas vamos supor, ou seja, ele estava deixando se levar. Mesmo ele sendo o rei ele era incumbido de ter, tipo assim, ele está à frente do povo. Sim. Você vê quando Deus colocou Davi, Deus falou assim, ó, eu levantarei um homem segundo o meu coração. Então, ou seja, ele deixou se levar e ainda perseguiu pessoas justas, né? E depois o pessoal falou, voz de Deus e não de homem. E ele, né? Ó, pra você ver, roubou a glória de Deus total. Eu lembrei, foi do pastor, né? Que não tem como não lembrar do Papa, né? É impossível, né, Deus, não lembrar do nosso amado pastor, entendeu? Eu lembrei quando ele falou que ele pregava a palavra. Independente se a igreja estava cheia ou vazia, ele pregava a palavra. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Independente se a igreja está cheia ou vazia, fazer só aquilo que Deus ordenou e pronto. Exato. E isso é tão engraçado. E é um instinto, gente. É um instinto. Eu lembro uma irmã que, na época, quando dava oportunidade, se a igreja estivesse vazia, a pessoa vinha arrastando assim com uma cara, tipo assim, pegava a harpinha, cantar, foi na cruz, tipo assim, você foi cantar qualquer hino, né? Tipo assim, com um ar assim, desanimado, pegava a harpinha, cantava qualquer hino. O dia que a igreja enchia, aí a pessoa queria mesmo, ou então às vezes até rejeitava, mas o dia que a igreja estava cheia, não, eu preciso cantar e tem que ser o melhor hino. E às vezes não pode ser um só, não, tem que ser uns 2 ou 3. Aleluia. Exatamente. Então você está vendo, tipo assim, por quê? Porque tá ali, pensa assim, não, eu não posso ficar para trás aqui, não. Né? O irmão, nossa, esse irmão veio visitar a igreja, ele vai embora sem saber meu talento? Né? Ele não pode sair sem saber meu talento, ele tem que saber que eu canto bem, né? Ele tem que entender que eu falo bem. Né? Aí eu ganhei a oportunidade, eu nunca falei nada, eu simplesmente vou lá e canto. Mas aí o irmão está ali, hoje eu não vou abrir culto, hoje eu não vou pregar, aí tem umas pessoas assim, eu tenho que falar, dar uma palavrinha aqui para ele saber que eu falo bonito também, né? Porque senão ele vai embora e aí ele não vai saber que eu sei falar. Olha para você ver. E isso é um instinto, o Pedro. Não, eu estava meditando, né, o que os irmãos falaram, eu estava até pensando uma coisa, que às vezes tem muitas coisas assim que nos impedem de crescer espiritualmente, que às vezes é uma barreira para a gente ultrapassar, porque isso sempre vai prender a gente, porque, como a gente falou, uma coisa sempre vai gerando a outra. Mas, querendo ou não, por exemplo, digamos que a vanglória é a raiz de tudo. Venceu a vanglória, passa. Mas, às vezes, que nem você falou, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu sou assim. Por exemplo, às vezes é tão... Você falou uma palavra difícil aí, que eu não sei como eu vou falar. Ela falou, como é que é? Não é costume,
Extinto. Instinto. Isso, ó, você vê. Palavra difícil, Palavra Juliana. bem difícil muito mesmo. difícil, porque às vezes a pessoa tem um instinto e acaba achando que é da minha personalidade, da minha natureza, não vou conseguir isso. Mas é aí quando você pensa que você não vai conseguir, que é só por isso que você não consegue ultrapassar. Sim. E às vezes Deus quer que a gente ultrapasse. Só que às vezes a gente se limita porque a gente acostumou com o nosso... E o instinto é uma coisa tão complicada, sabe o que é? Que ele te domina. Instinto, a pessoa não consegue raciocinar, não. É igual quando a gente fala de animal, que ele tem um instinto dele animal, não tem controle, entendeu? Vai lá e faz. Depois reflete, né, no caso do ser humano. É muito forte, é um impulso muito forte. Então, é uma coisa que tem que pedir para Deus trabalhar mesmo. E Deus vai dando graça, aí a pessoa começa a refrear. Não. Eu quero fazer uma coisa, um exemplo, né? Vamos supor, eu canto muito bem. Não eu, né? Eu canto muito bem. Vou fazer uma pessoa que canta muito bem. A pessoa, né, canta muito bem, quer impressionar as pessoas, porque, né, sabe que tem um talento e tudo. Aí, beleza. Aí, vamos supor que a pessoa... às vezes tem hora que nem quer oportunidade, um exemplo, mas vamos supor, se a igreja está lotada, a pessoa quer oportunidade porque quer mostrar o talento. Aí, o que a pessoa tem que fazer? Já que ela percebeu, estou aqui sentado no banco, né? Vamos supor, eu estou aqui sentado no banco, né? E, na verdade, não estou sentindo nada, assim, o irmão não me deu oportunidade, nada. Claro, tem hora que a gente tem vontade de adorar o nome do Senhor, é diferente. Aleluia. Mas eu não estou sentindo nada, mas eu quero porque eu estou percebendo, nossa, mas a igreja está cheia, eu preciso cantar querendo, preciso cantar bem bonito. Não, vou lá pedir o irmão para poder me dar a oportunidade, porque, né, senão as pessoas não vão ver o meu talento. O que você tem que fazer? Não, eu não vou lá, não. Aleluia, eu não vou fazer isso, não. Né? Por quê? Porque se eu for lá fazer isso, eu estou fazendo por causa da minha vanglória. Então, eu vou refrear ela, não vou fazer. E aquilo você tem que... É um autocontrole. Porque você vai ficar se remoendo no banco, mexendo para lá, se coçando para fazer, mas não vai refrear. Mas, por exemplo, eu até ia fazer essa pergunta mesmo, como a gente controla os nossos instintos. No caso, é Deus que ajuda a gente a libertar, né? Porque a gente não consegue controlar sozinho, né? Exatamente. Porque a nossa força, a gente não consegue nada. Nós vai fracassar. Não consegue. Mas o nosso instinto. Sim. Agora eu gravei a palavra. Nosso instinto. No caso, é da nossa natureza, né? É da natureza. O que acontece? Algumas pessoas, elas têm mais tendência. Nessa parte, todo mundo tem defeito, gente. Todo mundo tem alguma coisa. Aleluia. Mas nesse ponto, tem pessoas que têm mais facilidade, vamos dizer, para ir para esse lado, tem pessoas que já é mais tranquila. Mas é algo do ser humano. Eu posso te dizer que um dos problemas maiores, eu estava falando da igreja, né, pentecostal, um dos problemas, eu nasci na igreja evangélica, né, e sempre no meio pentecostal. Eu passei minha infância, a minha adolescência, eu via, às vezes até minha mãe comentava, né, eu já até falei para os irmãos que minha mãe falava assim, eu não entendo os irmãos, ela falou assim, os obreiros, às vezes lá na igreja, ela falou assim, eles ficam lá durante o culto com uma cara de que não, nossa, tá nem aguentando o culto acabar. Né, parecendo que tá para lá de Bagdá. Tá lá assim, né, não dá um glória a Deus, não dá um aleluia, não canta, não faz nada, mas parece que está morto, frio mesmo. Aí fala assim, ó, vamos ouvir o irmão José? O irmão José apruma todo. O irmão José que está lá assim, tá nem assistindo o culto. Mas aí fala, vamos ouvir o irmão José? O irmão José apruma o culto, mexe o paletó, a gravata, e chega na frente da igreja e começa, pode dar glória a Deus, sinta a presença do Senhor, Deus está aqui, irmãos, tem que dar glória a Deus, tem que cultuar o Senhor. Mas como é que ele estava lá no banco, ele não estava cultuando o Senhor? Nada. Ele não deu um glória a Deus. Não deu um aleluia, não cantou, ele estava para lá de Bagdá. Mas na hora que ele pegou o microfone, glória a Deus, Deus está no nosso meio, eu sinto a presença de Deus nos envolvendo. Sente, irmão, você estava lá no banco, parecia que você estava morrendo lá. Agora você está sentindo que a presença do Senhor está te envolvendo aqui nesse lugar? Ela falou assim, parece que o microfone tem alguma coisa especial nele. A minha mãe sempre falava isso, tem alguma coisa naquele microfone que eu queria descobrir o que é, porque pegou o microfone, fica tudo diferente. E assim, então eu acostumei com isso. E é um dos maiores problemas, irmãos, no meio pentecostal. Não, nas outras igrejas nem se fala.
é um problema sério, porque é o que mais impede o crente. É o que mais impede, porque as pessoas sempre querem impressionar os outros. A irmã Valéria e depois o irmão Denilson. Não, Ju, e eu tô pensando aqui nisso que você falou, né? Que é uma coisa seríssima a gente roubar a glória de Deus para nós. Muito sério. A gente não imagina como que é grave isso. Não, a gente não sabe diante de Deus o tanto que é grave. E aí eu lembrei de Daniel, tanto Daniel como José, quando Deus revelou, né, para os reis os sonhos, a interpretação e tudo mais, quando o rei quis falar com ele, não, é dom seu, ele não. É verdade. É do Senhor, é verdade. Deus que revela. Então, naquele momento, né, já que o rei ia honrar ele, realmente a sabedoria é minha. É verdade. Ele não, imediatamente falou assim, não. E não é de É boca do para Senhor. fora, né, gente? É de coração. De coração. Porque Que você pode até realmente- falar, não, a honra e a glória é do Senhor. Mas assim, Deus sabe o que Deus tá tá no coração, sondando ali, né? né? Mas Isso eu acho assim tremendo, porque eles poderiam querer roubar a glória para eles, ainda mais que eles iam ser colocados mais alto, né, patamar, mas em todo momento eles deram a glória exclusivamente para Deus. é verdade. Por isso que o Senhor abençoou eles tanto, deu eles tanta graça diante dos reis, porque eles estavam honrando o nome do Senhor. Ô, gente, antes que o irmão fala, e é tão preocupante, sabe por quê? Porque se eu pego a glória de Deus, o que Deus tinha a fazer, acabou. Você anula. Você anula completamente que Deus... Deus queria te usar, mas você quer impressionar? Deus não te usa mais. Tudo que ele tinha para falar naquela igreja, que ele queria, estava no coração dele, ele não vai falar. Entendeu? Porque você roubou a glória dele, então ele deixa com você. Então fica aí com a sua glória. Você faz. Mas de mim não vai ter nada. Então, olha como é que é sério. Você sabe que muitas das vezes a vanglória ela pode nos induzir à emoção. Os profetas falavam muitas coisas da carne, coisa que Deus não mandou, até em Deuteronômio, eu não sei o versículo agora, mas fala que profetas que falavam da soberba do coração. Porque a necessidade de impressionar é tão grande, e eu já vi, já até comentei no clubinho, de profeta disputar com profeta. Nossa, se o irmão entregasse revelação, o outro também levantava o dedinho, também Deus me revelou. Não estou falando que Deus não pode revelar até a igreja inteira, irmãos. Não é isso. Não, mas se entregou, chegou lá, entregou um monte de visão, um monte de revelação, o outro pensa assim, e aí eu não posso ficar aqui quietinho, eu tenho que falar alguma coisa também. E aí o que acontecia? E ia lá, irmãos, e falava, e entregava a revelação para a igreja inteira, na carne. Porque queria impressionar, porque ele fala, o outro não pode ficar no bem bom, e todo mundo olhar e ver ele como um homem de Deus, e não sei o que, aquela coisa toda, e eu ficar como... Aí eu falo assim, coitado do irmãozinho lá, não entrega nada, né? Aí fica lá no banco, às vezes o orgulho, né? O nosso ego não quer aceitar isso. Irmão Denilson? Ô, Ju, o interessante que a gente, igual a irmã comentou a respeito do instinto, ele está dentro de nós. E aí a gente tem que vigiar, porque um dia ele pode querer aflorar. Ou seja, a pessoa que é muito nervosa, a pessoa que é muito... Porque o animal, por exemplo, ele... Vamos supor que ele ficou domesticado ali. Um leão, por exemplo, no circo. Um dia o instinto dele vai aflorar. Sim. O que acontece? Você vai atacar aquele A cara natureza, que domou né? ele. Então, ou seja, muitas das vezes a gente tem que ficar atento, porque esse instinto, ele tem a parte boa dele, mas também ele tem a parte ruim. Né? Vamos supor, não, eu sou uma pessoa precavida, mas aí você vai se precaver contra tudo, por exemplo. Tem coisa que, né? Então, Você está falando de instintos diversos, né? Exatamente, né? Então a gente tem que ficar atento e para Deus nos dar essa graça e o entendimento. Sim. Né? Porque eu vou até contar uma experiência depois. Tem pessoas, por exemplo, que, um exemplo, ele teve uma experiência mal com alguma coisa e para ele tudo aquilo é mal. Mas não é bem assim. Acaba que aquele instinto dele não permite que ele veja o lado bom das pessoas, só vê o lado ruim. Tem essas coisas. Né? Então, assim, aí tem a parte que a pessoa tem que vigiar para ela não ver, porque é igual Herodes, né? Sublimos a natureza, né? a natureza humana. Isso é verdade. O Pedro? Não, eu fiquei com uma dúvida agora. Por exemplo, a gente tem os nossos instintos, né?
né, Deus liberta, mas até, né, a gente está no processo, a gente tem os nossos instintos. Eu fiquei com uma dúvida, como que a gente sabe que esses instintos tá atrapalhando Deus de fazer coisas na nossa vida? Como que a gente sabe que esse instinto está atrapalhando? Como a gente sabe, primeiramente, que a gente tem os nossos instintos, tipo assim, Sim. porque às vezes as pessoas, elas fazem as coisas, mas não sabem que o que Deus não está... É tão automático, né? que não sabe que é o instinto, tipo assim, que não falei, acho que é a personalidade, acho que é o jeito e tá tudo bem. Tudo certo. O que acontece? Igual nós falamos aqui. Irmãos, todas as vezes que a gente quer melhorar diante de Deus, tá com humildade, simplicidade de coração, oh Deus, eu quero melhorar cada dia mais, eu quero crescer espiritualmente. Crescer, quando eu falo, irmão, não é cargos, né? Que as pessoas lá fora, tudo que você fala crescer, eles só pensam em cargo. Não é crescimento que eu falo assim, de aproximar de Deus, de ter uma vida com Deus. E aí você começa, e aí o próprio Espírito Santo começa te mostrando, entendeu? Começa te mostrando uma coisa, olha, tá vendo? Porque às vezes a gente fica injuriado. Mas por que Deus não usa o irmão ou não me usa? Por que quando o irmão pega o microfone a glória é derramada, mas quando é eu não é? E a gente culpa até Deus. Parece assim que Deus, nossa, Deus tem acepção de pessoa. Porque Ele escolhe quem que Ele quer. Ele vai com a cara de um, não vai com a cara do outro. E a pessoa começa a ficar até revoltado com Deus. Só que aí quando você começa a buscar aproximar de Deus, crescer espiritualmente, ser mais, oh Deus, cada dia me melhora, vai me mostrando que eu preciso e tudo. Aí Deus começa assim, não fica revoltado, não sabe por que o irmão é usado? E Deus derrama a glória, porque ele sobe sem nada dele, né? Porque ele se derrama, ele não vem com vanglória, né? Ele não rouba a minha glória. E você já rouba. Você já reparou como... Aí o Espírito Santo começa a te falar. Você já reparou como quando você pega para fazer, como que você faz? O que está no seu coração? Como que você está se sentindo? Você já observou o seu sentimento quando você está lá? O que você pensa? Já observou? Aí você fala, meu Deus, é mesmo. Entendeu? Aí você começa a avaliar, nossa, é mesmo, eu penso isso, eu sinto isso. Então Deus está me resistindo. Né? Então Deus está me resistindo, porque a Bíblia fala que Deus resiste o soberbo. É igual, eu já até falei uma vez aqui, a gente pensa que Deus resiste, aí você pensa assim que Deus trava tudo ao seu redor e você nem sai do lugar. Não, Deus te resiste naquilo que você está ensoberbecendo. Se você ensoberbeceu no louvor, você canta. Você ensoberbeceu ali, é ali que Deus vai te resistir. Não vai manifestar a glória no seu louvor. Aleluia. Se for na pregação, é na pregação que ele vai te resistir. Se é na profecia, o dom que você tiver, é ali que ele vai te resistir, porque é ali que você tem o problema. E aí Deus começa a mostrar, porque você não está querendo, você não está sincero. Falou com Deus, quero melhorar, Senhor. Então tá bom, meu filho, vamos sentar aqui? Você quer melhorar, não quer? Não, deixa eu te falar. Isso aqui, vai ter que tirar isso aqui, vai ter que trabalhar aqui. Aí você começa a orar, aí você desperta. Nossa, Deus, eu não sabia que eu tinha isso. Ô Senhor, tem misericórdia, me liberta. Aí você começa a desejar a libertação. E aí Deus começa te dando força. Aí na hora que você vai para o seu instinto, para você agir daquele jeito, para impressionar as pessoas, na hora que você vai... Vamos supor, Deus não está te mandando falar nada, mas você quer falar. Um exemplo. Aí você tem que falar uma palavrinha aqui para impressionar as pessoas. Aí na hora que você abre a boca para falar, você lembra, meu instinto está falando. Meu instinto que quer impressionar as pessoas. Não vou falar nada. Amém. Tem alguma coisa para falar? Não tem nada, não. Não, tem certeza? Nada, não tem nada para falar. Entendeu? Começa a refrear. Porque Deus começa a te dar graça. Aí quando pensa que não, Deus vai modelando, quando você pensa que é natural, não te atrapalha mais. Já fica, faz parte, Deus molda a nossa natureza, começa a fazer parte de nós. A gente não vai ter aquele instinto, aquele impulso, você não vai ficar lá no banco se controlando, né? Então, querendo fazer, querendo coisar. Você não vai querer mais. Já sua natureza já está sendo modelada pelo Espírito Santo. Aí, Valéria, ia falar? Ô, Jô, você falou sobre os profetas, né? Eu lembrei de Jeremias e Ananias, né? Jeremias tinha a palavra do Senhor, portava a palavra, mas Ananias, para poder pressionar os outros, né? Fez o que ele fez, profetizou o que profetizou, mas não deu em nada, porque a palavra de Deus estava com Jeremias. Ele levantou e falou, não, porque, né? Vai ser 2 anos, Deus vai trazer todo mundo de volta. Jeremias falou 70, mas ele falou só 2 anos. E não aconteceu. Esse exemplo até que a tia Vara eu lembrei foi de Ananias e Safira, né?
Tentou, eu acho que é o maior exemplo de vanglória, de avareza, de tudo. Tentou impressionar, mas ninguém engana o Espírito Santo. Não. E nem assim, foi algo tão soberbo, porque nem assim, não, glória a Deus, né? Apóstolo Pedro, vendi minha propriedade, né? Glória a Deus. Mas assim, retendo a parte, ó, Deus é bom, consegui. Mas ó, o Espírito Santo, ninguém mente, ninguém esconde nada, e o fim foi trágico. Que a maioria das coisas que acontecem quando a gente não dá glória a Deus, o fim é trágico. É verdade. Às vezes não acaba, por exemplo, no caso de Herodes, de Ananias e Safira, foram mortes, mas às vezes no nosso caso, pode ocorrer uma morte espiritual. Sim. Às E vezes- outra coisa, gente, a gente às vezes pensa que, dependendo do que a pessoa faz, é tão sério, porque se atrapalha a obra do Senhor. Atrapalha. Aquilo que Deus quer fazer através de você se atrapalha. Entendeu? Entendeu? Imagina o irmão Munal tem lá um negócio assim, vem alguém, você está lá fazendo uma coisa, e alguém atrapalha tudo que você estava fazendo seu projeto. Como que o irmão fica? Nervoso, o que isso? Eu juntei um negócio assim, é a mesma coisa. Imagina Deus tão santo. Ele está com o projeto dele perfeitinho. Eu hoje vou usar o fulano, né? Vou colocar uma palavra na boca dele, esse aqui vai cantar, esse aqui vai assim. Aí vem um totalmente fora do que é a glória dele, atrapalha o trem tudo, entendeu? Quer dizer, impede a obra de Deus. Então, tipo, não é uma coisa tão simplesinha, né? Assim, eu fico pensando assim comigo, às vezes deve ser tão triste a pessoa saber que ela não fez a vontade de Deus, É. a saber que Deus queria fazer algo, mas Sim. ela, por causa de alguma coisa, um sentimento, Impediu, uma coisa, né? não conseguiu. É tão triste, mas às vezes essa pessoa com instinto, às vezes não percebe. É. Um final tão trágico, mas às vezes a gente assim, que às vezes vê uma situação, por exemplo, de Sim. um outro ângulo, vê que pra mim, quando eu Sim. reflito sobre isso, acho que isso é tão triste. É. Porque Deus queria te usar e você não conseguiu. Não dar conseguiu lugar, permitir. Não conseguiu permitir Deus fazer. Isso é muito. Eu, pelo menos, eu acho Sim. isso muito triste. Não, mas qualquer pessoa, quando você começa a ver as coisas de forma diferente, entristece. Porque até o Espírito Santo entristece com aquilo. Né? O Espírito Santo fica triste. Ele queria fazer de um jeito, mas a pessoa não permitiu. Ele fica triste. Né? Então, a gente também, quando você está no Espírito, você começa a entristecer com aquilo. Agora, quando você está no natural, que ótimo, foi ótimo, arrasei. Né? Ô, Ju, eu vou, não sei se vai estar dentro do contexto, mas se não tiver, você pode falar. Quando Davi ele olha a arca de Deus na tenda, e ele pega e vem, Natan, acho que é Natan, se não me engano, fala que ele não pode construir, Deus é contigo. Ele foi pelo instinto, ele não esperou Deus falar. Foi o instinto dele, assim. E eu acho que vai fazer uma casa para Sim. vai ser ótimo. Só que o próprio Deus, no meio do caminho, disse, opa, não Mostrou falei pra nada ele. com você não. Você volta lá. Agora, se a pessoa entra soberba, você, não, eu não vou voltar lá, não. Eu já falei. No caso dele, assim, ele queria agradar a Deus de outra forma, né? E aí ele pensou, nossa, né, eu não posso, e tudo. Só que aí Deus falou assim, não é assim, quer dizer, um instinto, não de vanglória, né, mas assim, de querer agradar a Deus e tudo, mas aí Deus já falou com ele, porque ele era sincero, né? Como Davi era sincero, Deus já falou, não, Davi, entendeu? É tão gostoso, irmãos, é uma coisa muito maravilhosa. Eu sempre, assim, fiquei feliz de Deus dar diagnósticos para mim. Você já até comenta isso muito, né? Você já vê aquelas pessoas que estão sentindo uma dor, sentindo alguma coisa, e vai no médico, aí nada, passa um remédio, não descobre, não sei o que você tem. Aí procura outro médico, não descobre o que ele tem, procura outro médico, não descobre o que tem, e ele sentindo aquele mal, e ninguém descobre. Aí um dia chega num médico, o médico fala assim, olha, fulano, você tem, sabe o que você tem? Você tem tal problema, às vezes uma doença lá, você tem isso. Então, agora, descobri, você tem isso, nós vamos tratar com tal remédio e tudo. A pessoa sai até falando, nossa, o doutor fulano é bom demais, porque ele descobriu, ninguém descobriu que eu tinha, e o fulano descobriu. É a mesma coisa, é Deus. Você está ali sofrendo, você está tendo dificuldade, você faz as coisas, não vai para frente, você queria ser mais próximo de Deus, você queria ser mais usado, você não consegue, aquela confusão toda, e de repente você começa, eu quero aproximar, vou humilhar aqui, eu quero aproximar de Deus, aí Deus fala assim, o seu problema é esse. Te dá o diagnóstico. Agora você sabe como é que vai tratar. Então eu tenho esse problema? Não, agora eu descobri, meu Deus, o que estava me impedindo? Então agora eu vou procurar melhorar isso, buscar do Senhor e vou melhorar. O irmão Denilson. Eu falo que o interessante disso é que aquilo que Deus falou com ele não distanciou ele de Deus. Ele falou, opa, realmente. Né, quando Jesus estava pregando acerca da carne, né, da carne e do sangue, as pessoas achou duro demais. E foi Não, embora, isso né? não é para mim, não.
Aí quando ficou os dele, mas vocês também não vão embora, não? Mas para onde eu vou, Jesus? Só o Senhor. Ou seja, talvez Palavras de ali vida eterna. eles acham realmente o discurso pesado também, mas, assim, Sim. mas como que eu vou? Sim. Não tem pra onde ir, só o Senhor tem a vida eterna, né? É verdade. O Pedro? Não, algo tão interessante. Eu tava falando, Enquanto isso, abre Lucas 10, 17 ao 20. que eu tava meditando, outro dia lá em casa eu tava refletindo, né? Um tempo atrás, assim, mas eu sempre gosto de relembrar isso. Que tinha muitas vezes que eu descobri uma coisa que eu tinha, tipo assim, que era errado, aí eu ficava triste. Em vez de eu lutar, eu falava, nossa, eu tenho Aí isso. te derrotava, Aí eu né? disse, nossa, eu tenho isso, misericórdia. Mas aí foi passando tempo, né? Você foi me ajudando, né? O pastor também, minha tia, meu pai, minha mãe foi me aconselhando, né? E aí, beleza. Aí tem uma vez que eu descobri um problema, né? Até você que tinha me ajudado, eu descobri, eu falei, não tem outro problema. Mas naquela hora, aquilo não me deixou triste. E eu fiquei pensando, mas por que eu vou ficar triste sendo que Deus está querendo me aperfeiçoar? Te melhorar, né? E aí eu comecei, tipo assim, não vou pagar de super-homem aqui Sim. e falar que toda vez que Deus me falar que eu tenho um problema, eu vou ficar assim, Glória glória a a Deus, aleluia. Você exaltando, Não, né? eu Sobre tenho os um montes. problema, glória a Deus. Não, porque eu ainda não cheguei nessa graça ainda. Mas é tão bom saber que Deus zela por nós, porque se Deus está virando para você falando, fulano, um exemplo, né? Fulano, a irmã Maria é invejosa, irmã Maria, você é invejosa, irmã Maria. A irmã Maria fala, eu sou invejosa. Eu falo, não, mas Deus está falando, é porque Ele não quer que eu seja invejosa. Então eu vou orar e não ser invejosa. Tá me impedindo, né? Exatamente. Irmão João, você é soberbo. Não, eu sou soberbo, mas eu vou orar e vou ser liberto. Então, eu sempre, assim, que eu não falo, não sempre, mas eu sempre tento. Quando vem, Deus me mostra uma coisa, porque às vezes Deus vai falar comigo, mas às vezes a gente tem que ter até humildade para isso. Porque às vezes Deus vai usar um irmão, claro que por Deus, né? Mas Deus vai usar um irmão para falar para você, falar, fulano, você tem isso, tem aquilo outro, não vamos melhorar? Que você falou de diagnóstico. É o diagnóstico. Eu falo, não, mas isso, meu Deus, o que eu tenho, Às vezes você pensa tanto que você vai descobrir sozinho, que muitas vezes Deus vai levar. Até numa palavra, às vezes a pessoa nem falou o que você tem. Falou um monte de coisa. Exatamente. Mas você tá tão ligado ali, eu quero melhorar diante de Deus. Aí, de repente, o Espírito Santo te toca. A pessoa às vezes nem falou o fato, mas o Espírito Santo te revela. E tipo assim, que não falei, não vou parar de super-homem, falar que toda vez que Deus revelar uma coisa que eu tenho, eu vou ficar, ai, glória a Deus. Mas eu acho que isso é importante até, assim, eu tô falando de coração limpo, até pros irmãos mesmo, porque eu tinha muita dificuldade, ainda tenho, porque muitas vezes quando Deus revela um ponto que a gente tem que melhorar, a gente fala, nossa Deus, que complicado, né? E em vez da gente lutar, a gente para. A gente fica assim, a gente fica tão pensando assim, nossa, que triste, eu tenho isso, nossa, misericórdia, que a gente não pensa, não, eu tenho isso, então eu vou lutar porque eu não quero ter isso. E fica feliz, porque se Deus está falando, Ele quer a te aperfeiçoar, te melhorar. Teve até uma vez que Deus te usou para falar algo que eu precisava melhorar. Aí eu fiquei triste, Derrubado. Fiquei triste. Aí depois você falou comigo, pra você ver. Eu que eu tinha esse pensamento, eu nem pensei nisso, você que falou que foi o Pedro. Mas Deus está falando isso? É porque Ele quer que você melhore. E quando você fala assim, é mesmo? Aí tipo assim, eu falo, não deixei de ficar triste naquela época eu fiquei triste. Mas depois eu falei, mas se Deus quer melhorar, amém. Porque a minha função aqui é escutar o que Deus falou e melhorar. Não vai adiantar a gente insistir. Vai ficar toda a vida, porque Deus vai continuar nos resistindo naqueles pontos. Verdade. Né? E, por exemplo, eu penso assim, não com vanglória, mas Deus tem muita coisa para fazer, não só na minha vida, como na vida dos irmãos. Todos. E para Deus executar certas coisas, a gente vai ter que deixar de lado muita coisa que atrapalha Ele de executar. Exato. Muita coisa, você falou, o instinto que acaba sendo, a gente acaba acostumando achando aquilo normal. Não, natural, né? Natural, e muita coisa a gente vai ter que deixar para trás, como o apóstolo Paulo deixou tudo para trás. E isso é bom, mas ao mesmo tempo, mas a gente não tem que olhar isso como doer e sim pensar, nossa, Jesus quer melhorar. Algo bom, né, para nós. Exatamente, que seja feita à vontade de Deus. Exemplo, vamos supor que Deus tem um grande ministério, é o projeto de Deus, né? Tá ali. Um ministério muito grande, mas aí eu tenho esses pontos, esses negócios. Não vai desenvolver, eu vou ficar o tempo todo me questionando, mas por que engraçado? Porque o outro já está lá na frente, porque o outro fez isso, porque o outro fez aquilo e eu não. Parece assim que Deus, né, me desprezou. Não, Deus já está falando, mas a gente às vezes resiste e não melhora. Então não tem como Deus operar na nossa vida. Vamos ler Lucas 10, do 17 ao 20, eu vou contar até uma experiência. Eu tinha anotado vários versículos aqui, mas o irmão está vendo que está fluindo, né, da maneira como Deus quer. Às vezes a pessoa pensa assim, que o ensinamento
Nossa, a pessoa tem que ir lá, tem que fazer assim, tem que seguir um protocolo, tópico por tópico, e isso que é um ensinamento maravilhoso. Mas nem deixar Deus guiar. Eu poderia fazer isso para minha glória, não podia? Fazer tudo bem impecável aqui, falar e tal, e tudo muito chique para as pessoas falarem, nossa, como que ela ensina bem, hein? Nossa, como que ela, a menina é impecável. Mas aí ia ser a minha glória, não ia ser a glória de Deus. Ah, tá. Vai falar. Para ler, né? Pode ler. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu vi Satanás como um raio cair do céu, e eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Esse versículo é tão extraordinário que ele sempre me impressionou desde a primeira vez que eu li. Porque esse versículo mostra que Jesus deu autoridade para os seus discípulos e mandou eles sozinho, porque sempre saía com Jesus, aí eles foi sozinho. Só que Deus deu autoridade para eles e eles foram pregar o evangelho e chegou lá, Deus operou muitas maravilhas. E eles chegaram felizes, mas felizes mesmo. E todo, entusiasmado. Eles não estavam assim, né? Eles estavam felizes. E chegou e falou, Jesus, eu tenho que ver que nossa, até os demônios sujeitos, porque eles ficou deslumbrado, porque era só Jesus, e Jesus deu esse poder para eles, ficou maravilhado, muito feliz, muito, entusiasmado demais. E contando para Jesus, nossa, você tem que ver. Eu assim, nossa, nós oramos lá, Deus curou, né? O demônio saiu, que benção. E eles muito felizes, né? Aí Jesus olhou bem para a cara deles e falou assim, eu vi realmente Satanás cair como um raio do céu. Mas aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não alegrei porque os demônios sujeitam vocês. Alegrai-vos antes por ter o seu nome escrito no livro da vida. Porque ele ficou tão entusiasmado, e esse entusiasmado, tudo bem, não está falando aqui de vanglória, mas ficou muito feliz demais, entusiasmado demais, e isso podia, né? Você já estava na primeira vez nesse entusiasmo. Imagina se acontecesse mais coisas. E essa palavra me impactou muito. Eu lembro que quando eu comecei, Deus começou a me dar graça. Antes eu cheguei aqui e não fazia nada. E daí eu comecei a pregar e fazer certas coisas. E aí eu lembro que eu ficava nessa alegria muito grande. Mas o entusiasmo, assim, nossa, se Deus me usasse, mas eu ficava uma alegria, mais uma alegria que Deus, nossa, até eu ficava assim, meu Deus, até eu tô bege, né? E aí, só que aí, depois que eu li esse versículo, parei e pensei assim, gente, isso não é bom, E eu falei, aí eu comecei a orar e falei com Deus assim, Senhor, eu não quero mais ficar deslumbrada quando o Senhor me usar, não quero. Eu pedi ao Senhor, eu não quero mais ficar, porque isso pode, igual o irmão falou, pode levar a outras coisas. E eu falei assim, eu não quero mais ficar nesse deslumbramento, nessa euforia toda. Eu não quero, Senhor, porque eu leio a palavra aqui, eu não vejo Jesus soltando foguete porque ele curou um paralítico, né? Eu vejo o apóstolo Paulo sereno, né? Eu vejo o Pedro e João falando com aquele coxo, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou, levanta e anda. E o homem levantou e as pessoas começaram a achar até que tinha feito um milagre, e falou, por que vocês estão olhando para mim desse jeito? Como se por nosso poder, por nossa glória, tivesse acontecido esse milagre. Dá glória a Deus. Então você vê a serenidade desses homens de Deus. Você não vê eles, nossa, soltando foguete, nossa, entendeu? Não, você vê eles sereno, pleno, porque a glória é para Deus mesmo, eles não deixa ir para o outro lado. E aí eu lembro que quando eu comecei, eu falei isso com Deus, eu não quero ficar deslumbrado, eu não quero. Eu sei que tem a alegria do Senhor, o próprio Jesus alegrou em espírito, porque, né, ele estava sendo usados por Deus. A gente alegra quando a gente vê Deus usando as pessoas. A alegria do Espírito, ela é diferente. Aleluia, Jesus. E tudo bem, né? Você cumpriu sua missão, você fica feliz, glória a Deus, cumpriu a missão. Mas sem
entusiasmo, entendeu? Porque isso pode te levar às outras coisas. E aí eu comecei a pedir, Deus, eu não quero, se eu refreio com o instinto, como diz, se eu refreio esse instinto, porque eu não quero ficar nesse entusiasmo todo, porque isso não é legal. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, eu comecei a pedir o Senhor. E aí, o que aconteceu? No princípio, não é tão assim, você não consegue da noite pro dia, nem na mesma hora. Mas eu fui pedindo, e aí quando eu senti, começava a ficar muito entusiasmado demais, eu falei, Deus, aquieta esse facho aqui, Senhor. Aquieta esse facho, porque eu estou muito entusiasmado, Senhor. Eu não quero, Senhor. Eu falo assim, não quero, Senhor. Estou sentindo muito entusiasmo, me freia, me ajuda. E fui pedindo, Senhor, desejando mesmo, né? De boca para fora. E realmente Deus concluiu isso na minha vida. Aí, beleza, subia. Tanto é que às vezes a pessoa fala, nossa, Deus te usou poderosamente. Eu é mesmo, glória a Deus. Pronto. Sabe, não me impressiona mais. Né? Não faz aquela... Às vezes teve uma pessoa outro dia que me falou uma coisa assim, nossa, muito assim, me colocou lá em cima, eu fiquei olhando assim. Já que, né, digo, amém, glória a Deus, pronto. Não fez diferença nenhuma pra mim. Eu falei, nossa, se fosse antes eu ia ficar tão feliz, né? Eu ficar tão deslumbrada. E não fico. Por quê? Porque eu orei, pedi pra Deus. O irmão Manuel? Não, dá pra gente entender, né? No caso, no meu entendimento aí, é um aviso de Deus para eles, né? O nome deles já estava escrito, né? Exato. É No isso livro que da eles tinham Bíblia. que alegrar, Isso, não é? eles tinham que se alegrar. Então, se eles se alegrassem por eles mesmos, já é, do modo de entender, já é o início do vanglória, que podia entrar no coração deles. Exatamente. Né? Uma coisa pode levar a outra, né? É que nem tem vezes, entendeu? Já aconteceu comigo, né? Umas vezes, nem todo, mas umas vezes já aconteceu. Ô, fulano, mas aquele louvor seu, nossa, ficou tremendo. Aí eu pegar e sair bater palma. Assim, não, só a glória é para o Senhor Jesus. A glória é do Senhor. A gente tem que, tipo assim, né, que nem a palavra ensina a gente, né? Orar e vigiar. Sim. Porque isso aí, a gente cresce uma vanglória. Sim. Achando que é a gente que fez aquilo. Sim. Não, aquilo foi Jesus que derramou aquela unção para tocar nos corações. Exato. Né? Porque, por mais que a pessoa fale assim, não, mas foi Deus que fez, mas no fundo ele fala, mas fez através de mim, né? Foi através de mim. Aí vem a grandeza. A grandeza. Né? Vai subir uma grandeza na gente. Ah, não, eu sou bom mesmo. Mas não é. Aquilo ali foi a unção de Deus que foi derramada. Exatamente. Né? O Paulo, depois da Valéria. Não, que eu estava observando que realmente essa questão da soberba é uma tolice, né? Porque a inteligência, a habilidade, tudo que você tem foi Deus que deu, toda, né? E o que eu acho uma coisa muito interessante é o próprio Deus, ele ser humilde, né? Tipo, se tendo todo o poder no universo inteiro e ele ser humilde. Igual o ensinamento do cubinho, né? Que Deus estava conversando com Moisés e Deus considerando aquilo que Moisés estava falando com ele. Tipo, né, Deus sendo... Uma mente tão superior, considerando o que Moisés estava falando. Né? Minúsculo, quem né? É tu? Quem é tu? E nisso eu até lembrei do Mateus 11, 29, que o próprio Jesus fala, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Interessante que deu um gancho aqui, que eu tinha notado um versículo, só para os irmãos ver que coisa mais tremenda. Cadê o versículo? João 5, do 41 a 44. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Tá vendo? Eles tinham um problema sério, até para eles conseguir abrir o coração, eles estavam tendo um problema, porque ele estava buscando a própria honra, e um dos outros, um honrando um outro, entendeu? E volta lá no primeiro, que nós lemos, 41. Olha aqui, Jesus falando. Jesus é Deus, não é verdade? Só que Jesus, ele, como Deus, ele não recebe toda a honra e toda a glória. Mas, enquanto homem, o que está querendo dizer aqui? Essa glória vã. Essa que nós queremos... essa vanglória de receber, essa bajulação que eles faziam honrando um ao outro, ele mesmo, Jesus, ele falou assim, eu não recebo glória dos homens.
Exato. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele, bom é meu Pai Celestial. Cortou. Eu vi que esse tipo de coisa ele nem recebia. Ô, Ju, interessante também, duas coisas que falar. Que os fariseus, eles faziam as ofertas e o jejum para ser visto. Glória, né? Até anotei essa esse glória aí, para receber aquela glória. Porque quando as pessoas viam ele nas praças, sim, não, aquele homem é de Deus. Olha, tá lá, orando saco na de praça, cinza, né? E também pegando um gancho na palavra que o Paulo falou, que a Bíblia diz, né, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Né? Tá vendo? É tremendo. Depois a gente até lê esse versículo que o irmão falou, a irmã Valéria, depois o Pedro. E a gente pode abrir lá em Mateus 6. Não, Ju, é tremendo, né? Porque eu lembrei, foi daquele Amalequita, né? Quando foi levar a notícia, né, para Davi que tinha matado Saul, pensando que Davi ia bater palma para ele, falei assim, eis que é bem-aventurado, mas você viu que não, que a vanglória dele, que a expectativa dele foi contra ele mesmo. Totalmente. E às vezes a gente não pensa que é a mesma coisa diante de Deus. É verdade. Às vezes a gente pensa que Deus vai fazer isso, fazer aquilo, mas de repente a nossa própria vanglória cai contra nós mesmos, igual aquele Amalequita. A sua própria vanglória, a sua própria expectativa destruiu ele. Davi falou, você foi destruído pela sua própria boca. É verdade. Vamos ler então. O Pedro vai falar e depois a gente lê. Não, é só um exemplo rápido que eu lembrei, foi de Nabucodonosor, né? Essa é a grande Babilônia. Olha pra você ver que triste. Que triste. É o grau eu que sou ele inteligente, chegou, né? Como eu sou grande, como eu sou poderoso. Nossa, mas foi necessário. Olha pra você ver uma coisa que aconteceu com ele. Mas depois ele viu e que só o Senhor é Deus. Mas se ele tivesse reconhecido que Deus, que deu tudo aquilo para ele, porque Deus estava usando Nabucodonosor, que nem, né, falamos no ensinamento passado, Nabucodonosor foi um vaso da ira de Deus. Foi só um vaso. E ele se ensoberbeceu por inteiro. Foi uma soberba tão grande porque... Mas, assim, claro que soberba, Deus resiste o soberbo, mas foi tão grande que Deus colocou Nabucodonosor com os animais, gente. Sim, então humilhou foi tão ele, né? grande, humilhou ele por inteiro. E ele depois falou, Deus sabe humilhar os que andam na soberba. Ele mesmo falou, né? Deus sabe bem humilhar quem anda na soberba. Vamos ler Mateus 6, do 1 ao 6, e depois a gente vai pular do 16 até o 18, no mesmo Mateus 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e as esquinas nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê secretamente te recompensará. Agora o 16 até o 18. E quando jejuares, não vos mostrareis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que os homens pareça que jejumam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuais, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto te recompensará. Tá vendo? Ô Ju, rapidinho, só fazer uma breve aqui, rapidinho, só um comentário bom. básico. Aí entra aqueles interpretadores da Bíblia, né? Tá vendo? Você não pode orar em pé, não, hein? Se você está orando em pé, você está sendo soberbo e cheio de vanglória. Você tem que entrar para dentro do quarto toda vez que for orar, só orar dentro do quarto. Em pé não pode, com a mão levantada não pode. Isso é interpretação, né? Então, não isso aí já é interpretação, né? Não pode. Por que Jesus falou para eles fazer isso? Justamente para eles quebrar a vanglória. Porque, no caso, eles estavam fazendo essas coisas com essa, né? Com essa intenção, porque estava cheio de vanglória.
Então, o que eles tinham que fazer? Fazer o contrário do que eles tinham. Não é que nós estamos falando aqui, nossa, hoje eu preciso ter bondade porque a igreja está cheia, eu vou pedir o irmão porque eu preciso cantar, porque as pessoas precisam ver que eu canto muito bem. Não faça. Fica sentadinho no banco. Não vai lá. Porque você está querendo fazer para vanglória, então você vai resistir ela. E isso aqui, tudo que está falando era para eles resistir. Por quê? Porque quando eles davam esmola, eles tocavam a trombeta, quer dizer assim, falava para todo mundo, eu fiz, eu fiz. Entendeu? Para mostrar assim, nossa, eu sou um homem muito generoso. Aí ele falou, não, você não fala, nem a mão esquerda sabe. Você vai ficar caladinho, você vai fazer e ficar calado. Por quê? Porque aí você reprime a vanglória, você reprime ela. O instinto não está falando para você falar para todo mundo, né, por causa da vanglória? Não, reprime ela, não fala, fica caladinho, né? Quando orares, não seja como se comprazem orar em pé, por quê? Porque as pessoas eles oravam para as pessoas verem, né? Então tem que ver, as pessoas têm que me ver, né? Então tem que ir lá no meio da praça, levantar a mão e tudo. Não, você quer orar mesmo? Faz o seguinte, entra pro seu quarto, fecha a porta que eu quero ver. Ninguém vai ver. Cadê a sua vanglória? Ninguém vai te ver. Você vai estar sozinho ali, reprimindo a vanglória. Isso tudo é para reprimir a vanglória, né? O jejum, eles queriam mostrar contristado, desfigurado o rosto. A pessoa fala, o que está acontecendo? Eu estou jejuando, entendeu? Nossa, eu sou um homem de jejum e oração. Né? Eu queria mostrar, nossa, fulano é de jejum e oração mesmo, hein? Né? Para a pessoa ficar impressionada. Não, então você quer saber? Você levanta, unge sua cabeça, lava sua cara, para ninguém perceber que você está jejuando. Não é que é uma regra, estou falando, porque às vezes tem hora, tem uma ocasião que você tem que falar com as pessoas, porque senão você fica numa saia justa, né? Mas aqui nesse contexto é porque era o que eles estavam fazendo e precisava reprimir. Tinha que reprimir. Então, já que você fica querendo mostrar e você quer a glória do homem, não. Ninguém vai notar que você está fazendo jejum. Cadê a glória que você vai ganhar? Nenhuma. Aí a glória vai ser para Deus mesmo, não vai ser para você. Porque você viu que ele fala assim, na verdade é ganhar o vosso galardão. Por quê? Ganhou o galardão dos homens. O elogio, o aplauso, impressionar as pessoas, a admiração das pessoas já é seu galardão. Mas eu que não quero esse galardão. Né? A gente quer um galardão lá em cima, um galardão de Deus. O galardão dos homens, o que os homens vão te dar? Aplauso? Te elogiar? Te achar que você faz muito bem? O que vai? Nada. Agora o galardão de lá é eterno, né? Ia falar? Amém, irmãos? Alguém mais vai falar alguma coisa? Não, primeiro que o ensinamento foi tremendo, perfeito, né? Eu fico muito feliz de Deus falar conosco, né? Porque quando o Senhor está falando conosco é porque Ele quer nos aperfeiçoar, né? E é uma coisa muito importante, porque igual foi o ensinamento, né? E a palavra de Deus fala que às vezes Deus fala conosco o nosso problema, só que a gente rejeita. Deus fala, não, meu filho, você não tem nada não. E sendo que quando Deus fala conosco, é bom a gente não rejeitar. É bom a gente ser humilde. Realmente, Deus, eu tenho esse problema, o Senhor me perdoa, então eu vou buscar do Senhor essa libertação. Por quê? Quanto mais a gente rejeita o problema que a gente tem, mais difícil depois fica para você libertar. É verdade. Porque você vai endurecendo, 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 igual aquela palavra de Deus. Quem endureceu contra Deus e teve paz? Ou seja, se a gente também endurecer contra a nossa fraqueza, a nossa alma também não alcança paz. É verdade. Porque ela está em paz quando Deus está nela, libertando ela. Mas se ela se endurece, não tem como ela sentir a paz. Então, assim, não é um conselho para mim, um conselho para todos nós, é a gente absorver esse ensinamento, né? E deixar o Espírito Santo, como você falou, mostrar a nossa soberba, a nossa vanglória, aquilo que a gente tem roubado a glória de Deus. Exato. Às vezes a gente nem pensa que a gente está roubando a glória de Deus e estamos roubando. E o pior problema, não só de roubar a glória de Deus, é porque isso terá consequência. O problema é esse também. Às vezes a gente pensa, não, eu vou roubar a glória de Deus, que nada me fará o Senhor. Gente, quem tocou nas coisas de Deus, quem ficou livre? É verdade. Né? Então a gente tem que pedir a Deus essa questão. Se a gente está roubando a glória de Deus, se a gente está usurpando aquilo que não é nosso, é verdade. Para Deus nos ajudar a não usurpar, não roubar e dar para o verdadeiro dono que é Ele. E a gente não pode pressupor, não, eu não tenho esse problema. Não. Eu lembro uma vez, eu não lembro o que era, porque já tem um bom tempo, o pastor pregava, aí quando falava certas coisas, eu pensava assim, isso aí
Pra mim que não é, porque graças a Deus eu não tenho esse problema. E sempre que esse negócio, graças a Deus eu não tenho esse problema. Graças a Deus eu não tenho problema. Até que Deus um dia me mostrou uma faísquinha do problema. Eu falei, ai, graças a Deus, eu estava dando glória a Deus que eu não tenho esse problema, glória a Deus. E Deus, entendeu? Deus mostrou, entendeu? Porque o salmista Davi, ele não sempre falava, ô Senhor, mas se eu fiz isso, né? Não é? Ô Senhor, me sonda, vê se existe em mim algum caminho mal, porque se você pressupõe, às vezes você não pode realmente não ter, glória a Deus, né? É bom, que bom que você não tem. Mas se você pressupor que você não tem, acabou. Você nunca vai descobrir, porque para você não tem mesmo, não precisa de perguntar para Deus nem nada. Sim, pode crescer, né? Às vezes a pessoa não tem uma coisa tão grande, mas ela pode crescer. Exato, né? Porque, como diz, a Bíblia fala que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, não é verdade? Imagina muito, né? Vamos receber o diácono Denilson com palmas e glória a Deus.